Numa terra radiosa, vive um povo triste. Sejam bem-vindos ao canal Civilização Brasileira. Nesse vídeo vamos fazer a resenha do livro Retrato do Brasil, de Paulo Prado. Publicado em 1928, Retrato do Brasil, Ensaio sobre a Tristeza Brasileira, é um livro que abre uma fase na história brasileira. É um livro fundamental porque ele vai inaugurar uma série de interpretações acerca daquilo que é a identidade brasileira. Esse passo inicial é dado pelo cafeicultor modernista Paulo Prado. Com muita facilidade, daria para fazer um vídeo de 2 horas aqui, se o objetivo fosse analisar cada um dos aspectos dessa obra e também as reações que ela desencadeou. Mas o objetivo desse vídeo é só fazer uma breve resenha. Então, vou pecar aqui pela superficialidade, não tenho o que fazer. De qualquer forma, uma resenha que já está na minha cabeça desde antes de eu criar o canal, já estava na lista aí de vídeos para fazer. Eu fui protelando e agora chegou a hora. Vamos lá então. Essa edição que eu tenho aqui, da Companhia das Letras, é uma edição perfeita. Uma edição maravilhosa. Porque nela nós temos não apenas o ensaio Retrato do Brasil de Paulo Prado, que dá uma pequeniníssima parte dessa edição, como também no apêndice a gente vai ter uma série de complementos. Aqui a gente tem cartas escritas pelo Paulo Prado, pequenos textos escritos pelo Paulo Prado e também uma série de resenhas e comentários que essa obra desencadeou em diversas personalidades da intelectualidade brasileira. Então aqui a gente tem não apenas a obra, mas temos também a reação à obra. É uma edição muito bem pensada. Por isso já recomendo aqui, quem tiver interesse, compre essa daqui, que é uma edição completíssima. Vamos ao livro. O próprio Paulo Prado diz que se trata de um livro impressionista. Ou seja, ele lê a história com base nas suas impressões. E aqui ele faz uma história das mentalidades. Uma tendência que estava começando a despertar na Europa. A tese central e básica do livro é que a tristeza faz parte do caráter do brasileiro. E de onde vem essa tristeza? De onde vem toda essa tristeza? O ensaio possui 4 capítulos e neles Paulo Prado destrincha caracteres do brasileiro que levam a essa tristeza. O primeiro capítulo é sobre a luxúria, o segundo sobre a cobiça, o terceiro sobre a tristeza em si e o quarto fala do romantismo. A gente vai se ater nos 3 primeiros. A visão de Paulo Prado ela é essencialmente negativa. Ao tratar da luxúria, ele faz a sua análise da mestiçagem, comenta figuras importantes do início da colonização, como Jerônimo de Albuquerque, o Caramuru e João Ramalho. E ele diz que o Brasil colonial era uma terra de todos os vícios e todos os crimes. Era uma terra de luxúria plena. Depois de fazer essa exposição sobre a luxúria, ele analisa então a cobiça. E ele diz que a obsessão pelo encontro de minas que tenham ouro, pedras preciosas, etc., foi uma verdadeira loucura coletiva aqui no Brasil. E ele diz o seguinte na página 80. Os agrupamentos étnicos da colônia, os mais variados de norte a sul, não tiveram outro incentivo idealista senão esse de procurar tesouros nos socavões das montanhas e nos cascalhos dos córregos e rios do interior. Paulo Prado diz que essa ideia de combater os infiéis, os mouros, evangelizar, etc., isso daí não passava de um disfarce para a cobiça dos nossos colonizadores. Então aqui a gente já entra na teoria da história do Paulo Prado. Para ele, a história do Brasil é o desenvolvimento desordenado da paixão pelo sexo e pelo ouro. Ponto final. E ele diz ainda que não havia nenhum outro ideal aqui que pudesse purificar essas paixões. Não havia ideal religioso, não havia ideal político, não havia ideal estético, não havia ideal artístico, ou seja, era um deserto em termos de moral.
E o fato dessas duas paixões predominarem fez com que o povo brasileiro fosse uma raça triste, fosse um povo triste. Daí a raiz da nossa tristeza. A raiz da nossa tristeza, para o Paulo Prado, é essa desordem do sensualismo e da cobiça. Na página 97 ele diz o seguinte: a melancolia dos abusos venéreos e a melancolia dos que vivem na ideia fixa do enriquecimento, no absorto sem finalidade dessas paixões insaciáveis, são vincos fundos na nossa psique racial. Paixões que não conhecem exceções no limitado viver instintivo do homem, mas aqui se desenvolveram de uma origem patogênica, provocada sem dúvida pela ausência de sentimentos afetivos de ordem superior. O livro é cheio de frases fortes, de efeito, assim, muito destacáveis, né? Tá até com um certo teor poético. Vou ler mais uma, na página 98 e 99. No Brasil, o véu da tristeza se estende por todo o país, em todas as latitudes, apesar do esplendor da natureza, desde o caboclo tão mestiçado de índio da bacia amazônica e dos sertões calcinados do Nordeste, até a impassibilidade soturna e amuada do paulista e do mineiro. A visão que Paulo Prado tem da mestiçagem é uma visão negativa. Ele diz que a vida desordenada do africano e do mestiço acabava também corrompendo o restante da sociedade. E também a abundância de mulheres indígenas e africanas acabava levando a esse culto do sexo. Resumindo tudo, é como se o povo brasileiro fosse predestinado a viver acorrentado a esses apetites sexuais. O livro conta ainda com um post-scriptum, onde ele desenvolve um pouco mais a sua tese e aprofunda esses pontos, também trazendo uma série de críticas à mentalidade da sua época. Mas vamos lá, como que a gente pode entender esse livro? Pessoal, o livro foi publicado no final aí da Primeira República Brasileira. Uma época de muita influência francesa, de muita influência norte-americana e de muita influência inglesa. Naquele tempo ainda estava na moda a eugenia, o pensamento eugênico, tão denunciado e criticado e condenado e refutado pelo Gilberto Freire. E devido a esse contexto, a imagem que os pensadores da época tinham sobre o Brasil era uma imagem negativa. A gente pode, é claro, selecionar exceções, mas havia um pessimismo em relação ao povo brasileiro, sobretudo por causa da mestiçagem. A mestiçagem era vista como algo negativo. Um outro livro que ilustra muito bem o pessimismo da época em relação ao povo brasileiro é o livro Canaã, do Graça Aranha. Inclusive, o Graça Aranha até escreveu, né, um dos textos que estão aqui sobre o retrato do Brasil. No livro Canaã, o Graça Aranha ele basicamente contrasta os alemães como quase semideuses, motivados, fortes, né, querendo trabalhar, querendo conquistar, com o povo brasileiro retratado como um povo fraco, desanimado, corrompido, que era a visão dominante da intelectualidade do tempo. Paulo Prado foi discípulo do grande historiador Capistrano de Abreu. E só por curiosidade, vamos ler aqui como que o Capistrano de Abreu conclui a obra magna dele, né, os capítulos de história colonial. Vamos prestar atenção. 5 grupos etnográficos ligados pela comunidade ativa da língua e passiva da religião, moldados pelas condições ambientes de 5 regiões diversas, tendo pelas riquezas naturais da terra um entusiasmo estrepitoso, sentindo pelo português aversão ou desprezo, não se prezando, porém, uns aos outros de modo particular. Eis, em suma, ao que se reduziu a obra de 3 séculos. Esse é o arremate do Capistrano de Abreu sobre o período colonial brasileiro. Ao que se reduziu a obra de 3 séculos. Ou seja, ele já carrega essa visão negativa. Então, O Retrato do Brasil é um livro que tem que ser lido dentro do seu contexto. E aqui eu falo para além do eu concordo ou do eu discordo das teses do Paulo Prado. A minha opinião sobre o que ele escreve em si daria para eu falar em outro vídeo muito mais para frente. O intuito desse vídeo aqui é mais entender a obra e saber lê-la. Mas assim, uma breve crítica que eu faço é que uma grande parte da historiografia de hoje, 2022, acabou
pegando para si essa visão pessimista do Paulo Prado, no sentido de ver o Brasil como um país vocacionado ao fracasso. Isso é algo que eu vejo até como que uma tendência dominante na historiografia de hoje. Agora, alguns aspectos interessantes da obra. É impossível discutir a identidade nacional brasileira sem falar sobre a mestiçagem. E esse é um tema que está em todos os intérpretes do Brasil, começando lá atrás com Von Márcios e indo até os dias de hoje. Então essa é uma tendência muito importante da qual Paulo Prado partilha. No livro, o Paulo Prado também traz a ideia do povo brasileiro sendo um povo novo, formado a partir do povo português. Isso daí é uma coisa que a gente vê presente no Gilberto Freire, vê presente no Sérgio Buarque de Holanda e vê presente também, mais recentemente, no Darcy Ribeiro. Então, né, um aspecto aí que continua. Eu achei interessante também que ele trata a luta contra o invasor holandês e o bandeirantismo como expressões de uma vontade nacional. Vontade essa, né, que segundo ele, basicamente não existia. Então, né, são assim, né, pontos fora da curva. Ele é mais um ensaísta que vê a cultura brasileira, né, que faz a leitura da cultura brasileira em oposição à cultura norte-americana, da mentalidade brasileira em oposição à mentalidade norte-americana e, sobretudo, do povo brasileiro em oposição ao povo norte-americano. Mais um pesquisador de diversos outros que usa desse artifício para entender melhor o Brasil. E aqui eu repito, para ele a luxúria, enquanto essa constante na mente do povo brasileiro, foi um dos fatores que impulsionou a mestiçagem e com isso acabou nos diferenciando dos Estados Unidos. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar por aqui. Como eu falei, essa resenha foi apenas uma pincelada. E não tem como eu concluir esse vídeo sem reafirmar aqui que o grande mérito do livro Retrato do Brasil foi ter suscitado o debate sobre a identidade nacional brasileira. A gente pode ter esse livro, esse ensaio, Retrato do Brasil, como sendo uma das primeiras tentativas de interpretação da nossa identidade. E a partir dele, em reação a ele, diversos pensadores começaram a rebater e dizer que concorda com isso, e dizer que discorda daquilo, e pensar o Brasil, e isso foi levando a esse despertar do pensamento brasileiro que a gente viu entre a década de 30 e a década de 80, que foi assim uma verdadeira era de ouro para a cultura brasileira, tanto em termos literários quanto nesses termos acadêmicos. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, comente, compartilhe e se inscreva no canal. E vamos que vamos! Até a próxima aí, povo!